Lenin ficou doente. Ele sofreu uma série de derrames. Assim como a maioria dos grandes líderes, ele acreditava ser insubstituível. Era impensável para Lenin que alguém pudesse assumir o seu lugar. E, por causa disso, ele acabou planejando uma liderança coletiva que aquilo era realmente o seu desejo. Ele não considerava ninguém à altura para o suceder. Em certos aspectos, talvez estivesse correto. No entanto, os dois principais candidatos para sucedê-lo eram Stalin e Trotsky. Apenas duas pessoas tinham acesso direto ao escritório de Lenin sem precisar marcar horário: Trotsky e Stalin. Isso colocava os dois em uma posição de igualdade, mas eles se odiavam. Eles eram muito agressivos e extremamente habilidosos. Um era judeu e o outro georgiano, e ambos acreditavam possuir a confiança e a perspicácia necessárias para governar e suceder Lenin. O fato de se odiarem não era problema, pois Lenin sempre incentivou isso. Isso o favorecia dividir para conquistar. Então, ele promovia um e depois o outro. Quando Trotsky se tornou líder do exército e comissário do povo para assuntos de guerra, Lenin promoveu Stalin como secretário-geral do partido para contrabalançar o prestígio de Trotsky após a Guerra Civil. Mas quando Lenin adoeceu, ele percebeu que não poderia se livrar de Stalin. E também notou que Trotsky era extremamente desconfiado. Trotsky era incrivelmente arrogante e não sentia a necessidade de trabalhar duro, pois acreditava ser naturalmente o melhor homem da Rússia. Stalin, por outro lado, tinha uma habilidade surpreendente para se relacionar com os outros. E era mestre em criar amizades e promover alianças. Além disso, ele estava no comando da burocracia do Partido Comunista, o que o colocava em uma posição muito favorável para controlar o governo, pelo menos durante a doença e o declínio da saúde de Lenin. Mas já era tarde demais quando Lenin percebeu que Stalin era incontrolável. Stalin era muito rude com sua esposa Krupskaya e era extremamente arrogante. Lenin percebeu que não podia se livrar dele, então ele deixou um testamento. Eu aconselharia fortemente a empreender uma série de modificações na nossa estrutura política. Esta reforma facilitaria nossa luta, rodeada de estados hostis, luta que, em meu entender, pode e deve agudizar-se muito nos próximos anos. O camarada Stalin, tendo se tornado secretário-geral, concentrou nas suas mãos um poder imenso, e não estou certo de que saiba sempre utilizar este poder com suficiente prudência. Por outro lado, o camarada Trotsky não se distingue apenas pela sua destacada capacidade. Pessoalmente, é talvez o homem mais capaz do atual Comitê Central. Stalin é demasiado rude, e este defeito torna-se intolerável no cargo de secretário-geral. Por isso, proponho aos camaradas que pensem na forma de transferir Stalin deste lugar e de nomear para este lugar outro homem que, em todos os outros aspectos, se diferencie do camarada Stalin, que seja mais tolerante, mais leal, mais cortês e mais atento para com os camaradas, menos caprichoso. Isto não é uma ninharia. Ou é uma ninharia que pode adquirir importância decisiva. Bom, novamente isso é polêmico, porque ele disse coisas diferentes, em diferentes momentos. Não existe apenas um testamento. Há vários deles escritos. Em relação a todos, ele disse em algum momento: esses homens não são bons o suficiente. Trotsky não era bom o suficiente por alguma razão, nem Bukharin, nem Stalin. Então, esse documento deixado por Lenin era como uma bomba pronta para explodir após sua morte.